Pronto, olha aqui, já tenho uma, duas, três, quatro, vou até sete carreiras. Então, o processo de aumento é aqui. Então, você vê que aqui foi um ponto, aqui 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos. Um, dois, três. Então, para cada fatia, eu tenho agora nesta carreira, na quarta carreira, 4 pontos, tá? Então, vamos fazer a próxima. O fechamento da carreira é a mesma coisa, mas aí eu vou continuar mostrando, tá? Então, a gente vai buscar aqui onde é que está o topo daquele ponto inicial, que parece um ponto alto. Puxa para trás. Existe outro tipo? Existe muitos, tá? Eu peguei esse daqui, esse ponto alto falso, mas existe uma infinidade, não sei, só sei que existe uma quantidade grande de artifício que você pode utilizar para não começar o trabalho com corrente, né? Não começar o trabalho, não começar a carreira com corrente, certo? Existe outra, mas por enquanto vamos pegar só essa, porque não pode estar muita coisa ao mesmo tempo, certo? Então, como eu já te disse, o meu aumento não vai ser nas laterais dessa fatia de pizza, vou deixar no meio, tá? Então, aqui está o meu aumento. Pronto, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Quanto tem a base? 1, 2, 3, 4. Viu onde eu aumentei? Aqui, ó, está aqui. Uma hora pode ser tá mais para um lado, mais para outro, mas sempre nesses pontos aqui do centro, do meio dessa fatia de pizza. Falar em pizza me deu vontade de comer, viu? Uma pizza agora. Uma hora dessa eu vou fazer minha pizza bem gostosa. Bastante queijo. Fica muito bom. Queijo de calabresa. Ave Maria, fica muito bom. A massa bem fininha, e pense aí. Aí eu faço uma massa que ela fica hiper crocante. Pense o queijo derretido em cima dessa massa bem crocante. A gente croque, croque, croque. Nossa, fica muito bom. Olha onde eu tô colocando meu aumento. Observe que meu ponto, eu tô deixando ele bem curtinho, tá? Não tô alongando muito não, que se deixar eu alongo tanto ponto que fica já um metro já de comprimento. E aí eu tenho que ficar me segurando, viu? E para eu me segurar é justamente começar a tecer, começar já a fazer o ponto, não estico assim. Eu começo e observe, se eu esticar assim, o ponto fica gigantão. Mas se eu deixar aqui bem colado aqui na base, começar já a fazer o ponto alto aqui, ele fica um tamanho muito bom e o trabalho também fica bem arrumadinho, tá? E outra coisa, essa alça daqui, você não pode deixar ela longa, tem que deixar ela assim, o tamanho suficiente para passar agulha e linha, tá? Como essa daqui. Não deixa ela grandona não, tá?
Se você deixar ela grandona assim para fazer, olha, fica feio. E aí vai bagunçar o trabalho todinho. Certo? Olha como tá ficando bacana. Certo? Parece que tá assim, fechando. Mas isso aqui é o normal, é a posição da nossa mão que a gente tende a deixar ele assim encolhido, tá? Não pode ficar embabando aqui, tá? Mas se ficar levemente assim, tá super normal, tá? Bem retinho, certo? Quando você passa a mão, ele fica retinho. Então, eu vou terminar aqui, quando eu estiver fechando, aí eu pego de novo, para te mostrar. Pronto, mais uma vez. Observe que aqui eu tenho que pegar os laços que está justamente no topo desse ponto aqui. Você lembra disso? Olha, eu vou deixar mais folgado, que é justamente para passar mais fácil. Então, é justamente esses dois aqui, certo? O daqui, esse daqui está correspondendo a esse ponto, tá? Não faz confusão não, tá? Então, esse daqui corresponde a esse ponto. Esse daqui corresponde a este que a gente fez, é o ponto alto falso. A mesma coisa, botou, colocou, passou a agulha de trás para frente, passando pelas duas alcinhas, observe. E aí, eu vou puxar esse laço aqui para trás. Eu vou passar e depois eu vou ver o tamanho, tá? Tenho que ver o tamanho, para também não ficar embolando aqui, tá? E aqui, essa linha ficou por cima, tá errado por isso, tá? Essa linha é para ficar nesta posição. Observe que até a posição de uma linha atrapalha o trabalho e deixa o trabalho feio, bagunçado. Então, isso tudo tem que ser observado. São pequenos detalhes que fazem a grande diferença. Observe, certo? Já tá lá atrás. Se eu tivesse colocado a agulha por aqui, a linha por cima, observe. O que é que vai acontecer? Vou deixar. E agora, na hora de eu fazer o ponto, como é que eu vou puxar o laço daqui para trazer para frente? Não tem como, então, tem que ter cuidado com essa linha, deixar lá atrás. Puxar esse laço. Vou regular. Aqui, nesse mesmo espaço onde eu passei esse laço para trás, eu vou colocar a agulha, passar para o outro lado, aqui a linha para que serve desse lado. E aí, eu vou deixar esse laço um pouquinho menor, o suficiente para passar a agulha. E aí, eu venho com a agulha de trás para frente. E aí, vou fazer o que? Meu ponto alto falso. É tanto que ele precisa ser maior porque ele fica levemente torcido para frente. Quando eu faço ponto, então ele vai ficar levemente torcido. E quando eu finalizo aqui com ponto, mais um ponto, você não percebe que é um ponto alto falso. Pronto, aqui agora eu vou colocar meu aumento. A fatia de pizza tá crescendo, tá ficando mais larguinha aqui no topo. Até chegar a 7 pontos, eu vou trabalhar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa carreira
é tudo a mesma coisa, entendeu? Vai seguir. A única alteração que tem é porque eu vou colocar 2 pontos aqui, é um ponto de aumento e um ponto que corresponde à base. Então, é isso que vai ter de alteração. Na 7ª carreira, a mesma coisa. Então, todas vão ter o aumento. Então, você precisa observar que todas as fatias de pizza vai precisar de um ponto de aumento. E no centro, certo? Aqui. Então, eu tô na 6ª carreira, eu vou colocar a 7ª e volto. Vou terminar essa, vou colocar a 7ª e volto. Porque aqui agora nós vamos trabalhar justamente essa carreira daqui, ó. A gente vai trabalhar, ela ficou muito, mas muito boa essa carreira. Então, trabalho encantador. Só um detalhe aqui, quando você estiver fazendo, vai fazer vários supply, entendeu? Veja bem. Então, você precisa fazer a comparação, ver se está ficando os dois do mesmo tamanho. Vai fazendo, deixa um como base, porque é normal o crochê ir crescendo e às vezes você nem percebe, tá? Então, vai fazendo a comparação, vai medindo, vai vendo se os tamanhos tá batendo. Deixa um só como medida, certo? Esse daqui eu já coloquei a borda, que é justamente para medir os próximos, que eu vou fazer 15 suplá desse, tá? Então, já deixei esse daqui como medidor, certo? Então, esse aqui é um guia. Então, eu vou fazer, vá que um momento eu foco demais o ponto. E aí, tem o que? Como fazer o que? A redução, desmanchar, fazer o controle, tá? Porque depois de pronto, aí não pode um suplá maior do que o outro, não pode de jeito nenhum. Então, você vai fazendo o controle aqui nesse momento. Pronto. Agora, eu queria explicar uma coisa. Já terminei aqui as minhas carreiras de pizza. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no topo tem uns 7 pontos, certo? Então, eu tenho 12 vezes 7, então aqui são a quantidade de ponto mais 12 pontos na corrente. Então, aqui tem que bater o número par. Então, confira sempre se as suas fatias de pizza, ou ela inclinada para a direita ou para a esquerda, tá? O formato quem vai dar aí da sua peça é você, tá? Então, ela pode ter uma inclinação para a direita se você colocar aqui o aumento nesse primeiro ponto. Ele pode ter uma inclinação para a esquerda se você colocar aqui. Mas eu centralizei o meu aumento aonde? Aqui, porque eu queria a minha fatia de pizza reta, dessa forma, em formato de triângulo. Certo? Então, aqui essa é a última carreira deste desenho. Agora, eu vou voltar aqui para cá com você. Veja bem, aqui é um ponto na corrente. Então, aqui vou criar, digamos, vou fazer essa carreira com esses buracos, certo? Se aqui é um ponto na corrente e aqui é um ponto alto, então, e aqui eu só pulo um ponto, eu pulo um ponto, coloco um ponto na corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo em toda a lateral. Então, eu preciso ter números pares. Por que eu preciso ter esses buracos tamanho pares? Porque aqui eu vou introduzir esse desenho. Um buraco eu coloco este leque e deixo um vazio. Observe que esse aqui corresponde a esse. Então, se for ímpar, não vai bater. Então, faça o controle aqui nas fatias de pizza, porque se você fizer o controle aqui, souber colocar os pontos no lugar certo, aqui você vai ter o número de buraquinhos pares
E aí você vai introduzir esse desenho sem dores de cabeça, tá? Então, é por isso que precisa contar, verificar se tá tudo certinho, para o trabalho ficar todo assim organizado com essa estrutura todo retinho. Bom, aqui agora eu vou fechar essa carreira e vou começar justamente a carreira dos buracos. E tem mais um detalhe, não pule, tá? Aguarde que você já vai ver qual é a mudança que vai ter, porque tem mais explicações. Fazer um ponto mais ajustado. Bom, aqui agora se quiser também pode pegar só numa alça de cima, em vez de pegar nas duas. Na hora de pegar aqui, ó, pode fazer isso. Puxar para um lado ou para o outro, tanto faz, a linha tá lá atrás, tá? Pode fazer isso também. Pronto, aqui tá meu ponto alto falso. Chegou o momento de fazer justamente essa carreira daqui. Observe que eu vou ter a mesma quantidade de ponto que eu tenho aqui na base, eu vou ter que ter aqui, tá? E então, o que é que eu vou fazer? Porque se a carreira daqui tem um ponto a mais em cada fatia de pizza, cada fatia da pizza, né? Aqui uma pizza, né? Então, se aqui tem um ponto a mais, e por que que essa carreira precisa ter também um ponto aqui, um ponto alto aqui? O que é que eu posso fazer? Então, é sinal que isso aqui vai ficar encolhendo. Então, essa carreira não pode ter a mesma quantidade que esse daqui. Então, eu preciso usar o que? Um artifício. Então, se aqui tem um ponto na corrente, um ponto alto, um ponto na corrente, um ponto alto. Então, e aqui pula um ponto também, aqui pula coloca um ponto, pula um, coloca um, pula um. Então, eu tenho a mesma quantidade que eu tenho aqui. O que é que eu posso fazer para que não fique encolhendo? Tá? Porque observe que ficou retinho, né? Então, o que é que eu vou fazer? E agora chegou a hora de fazer um processo aqui diferente. Por que que eu faço isso? Porque como é que eu ia fazer para os buracos ficar do mesmo tamanho? Se eu colocasse dois pontos, nesse intervalo aqui, ia ficar muito grande. E se eu colocasse um buraquinho desse, dois pontos na corrente, e o outro ia ficar um buraco maior e um menor. Então, a gente precisa pensar e refletir o que fazer. Se eu colocar dois, vai ficar muito grande o buraco, tá? Vai ficar desproporcional à base, tá? Porque a base aqui tem 7 pontos. Então, se eu colocar dois pontos na corrente, fica desproporcional. Se eu colocar um, vai ficar encolhendo. Essa vai ficar encolhendo, tá? E fazer o quê? E se eu colocar uma hora, eu coloco dois, a outra hora eu coloco um e vai ficar um buraco maior do que o outro. Bom, você pensou aí? Refletiu? O que é que devo fazer? Bom, aqui agora chegou o pulo do gato para te ajudar. Aqui é a hora do pulo do gato. Pronto. Aqui está meu ponto alto falso. Vou colocar um ponto na corrente. Vou pular um ponto, coloco na outra. Agora, esse ponto alto aqui tem que ser bem baixo, tá? E a corrente, eu não vou colocar aqui bem coladinha, não. Vou esticar um pouquinho.
Observe como tá maiorzinho. Por um ponto da base, coloco aqui e faço esse ponto alto curtinho. Eu não alongo ele, tá? E esta alça daqui eu não deixo colado. Estico um pouquinho para o quê? Fazer o ponto da corrente e aqui eu pulo um, coloco um. Então, com isso eu consegui fazer um artifício para que minha peça não fique com defeito e eu não tenha dores de cabeça para desenvolver o trabalho. Sem comprometer o que? A estrutura do trabalho, sem perda de tempo, sem nada, tá? Então, tenha cuidado, um detalhe, tenha cuidado para que sua fatia de pizza termine aqui, cada uma delas com 7 pontos. Observe a posição que vai ficar esses pontos aqui. Esta corrente é folgadinha, esse ponto alto aqui, ele é curtinho, eu não estico para fazer meu ponto. Bem aqui coladinho, eu começo o quê? A fazer meu ponto. Pronto. Você vê que ele é bem menor que os outros. Tente botar desse tamanho, tá? E essa corrente aqui, bem assim, frouxa mesmo. Bem folgadinha. Observe. É só a corrente. Esse laço daqui eu não coloco folgado não, que não precisa. Porque senão o ponto vai ficar gigantão, né? Ele acaba ficando gigante. É só aqui o ponto da corrente. Então, aqui eu estou criando uma base para fazer, digamos, as carreiras, né? Essas carreiras daqui. Essas carreiras daqui. Tá? Então, aqui, observe como tá ficando. Observe que pegou nesse ponto da lateral. Pegou nesse daqui do meio, pegou nesse daqui, pegou na lateral. Então, 1, 2, 3. Para cada fatia de pizza aqui no topo, vou ter 3 buracos. E cada intervalo também um buraco, né? Cada intervalo, cada divisória entre as fatias de pizza também um ponto. Então, observa, tem muita coisa que você pode observar e começar aí a analisar e ver que pode te ajudar a desenvolver um bom trabalho. Tá? Tem que observar, crochê é muita observação. Os detalhes é que vai dar o quê? A segurança para você fazer um bom trabalho sem precisar desmanchar. E um trabalho com organização. Você fez o padrão, aqui agora já vou de olho fechado, porque eu sei que em algum momento eu colocar meu ponto alto no lugar errado, e aí na hora de fechar aqui minha fatia de pizza, e aí você vai ver, não, tem alguma coisa errada, tá? Tem a mais, tem a menos, aí você vai descobrir que tem alguma coisa errada. E pronto. Lembrando que esses buracos tem que ser em números pares, porque na hora de colocar o leque, a próxima carreira, acompanha aí que você vai observar porque é necessário ter o que? Os números dos buraquinhos pares. Bom, aqui eu vou nessa tomada, nessa pegada, tá? Vou continuando aqui. Aí eu já olho, ver se tá certo. Bateu, ó, bate sempre vai cair no mesmo lugar os pontos. Observe. Parece que encolhe um pouco, ó. Tá vendo? Aí dá aquela puxadinha. Se não tivesse aberto, ia ficar muito mais encolhido, tá? Por isso que ele tá ficando assim. É necessário que ele fique assim, porque na hora que ajustar o ponto, ele fica bem retinho na mesa. Nem a mais e nem a menos.
Pronto, eu vou terminar essa carreira e volto no fechamento, tá? Termine aí o seu também, mas não feche a carreira sem antes ver o que eu vou fazer, que vai mudar agora completamente. O fechamento, é interessante que você veja o fechamento, não vai ser mais daquela forma. Vai mudar um pouco, depois muda de novo. Pronto, olha aqui como está. Certo? Agora, nós vamos fazer justamente essa carreira aqui, tá? Observe como ela é. Esta carreira que vamos fazer. Então, eu preciso fazer o fechamento da minha carreira, não para ficar na mesma direção do ponto alto, tá? Porque eu vou fazer minha carreira, fechamento da minha carreira, que ela termine justamente aqui, para eu subir com esse ponto alto aqui, colocar esse, depois vir fechar, porque aqui vai ficar bem escondido. Então, o detalhe do trabalho, se você pegar aqui, eu vou girar, para ficar um bom tempo aqui girando, você não sabe onde foi que começou, nem terminou a carreira. Então, isso aí é uma perfeição para o trabalho. Todo mundo fica avaliando o trabalho com base justamente nesse fechamento. Aqui está o meu fechamento, tá vendo? Tá bem parecido, tá quase igual, as pessoas nem percebem que aqui é um fechamento. Tá? Então, aqui agora, observe como eu vou fechar. Se eu fiz aqui um ponto A, um ponto na corrente, aqui também vai ter que ter. Agora, vai ter que ter uma forma diferente, porque eu vou fechar essa carreira com ponto baixo, porque eu preciso já começar a fazer este leque, tá? Fazer este leque, vou fazer a metade do leque, quando eu voltar aqui, encostar, aí eu fecho com a outra metade. Bom, aqui eu vou pegar nas duas alças, tá? Naquelas duas alças de cima, vou pegar dessa forma mesmo, tá? E aqui eu vou puxar, aqui eu vou fazer um ponto baixo, certo? Peguei, puxei, passei. Então, aqui eu preciso deixar um espaço, eu já tenho já uma alça, vou pegar outra alça lá atrás, da mesma forma, observe que eu vou passar abarcando todos os pontos que tá aqui. Puxei, faço mais um ponto e coloco outro ponto aqui vizinho. Vamos mais uma vez? Bom. Desmanchar. Eu cheguei aqui, fiz o ponto alto, mas eu preciso colocar um ponto que corresponda à mesma largura aqui do ponto na corrente, né? Então, mas eu preciso também ficar no meio da alça aqui, que eu vou começar um outro desenho, tá? Então, eu vou passar a agulha por aqui, vou puxar mais uma alça e aqui agora eu passo junto. Tudo, os dois juntos, né? Preciso consertar isso aqui, pronto. Aqui agora, passou. Eu não tenho a mesma distância que tem os outros, tenho. Tá, então aqui agora, com esse laço, eu deixo aqui e vou lá atrás, pego outra alça e aqui eu tenho duas. Vou passar e depois faço um ponto. Pronto, aqui eu já tenho o equivalente a um ponto alto. Eu posso até reduzir um pouco essa alça para que ela não fique tão folgada. Pronto. E esse ponto alonga. Pronto. E aqui agora eu coloco outro ponto aqui, um ponto alto do lado. Quando eu voltar, eu vou completar este leque.
E aqui agora, sem nenhum ponto na corrente, vou pular este daqui, quadrinho, e vou colocar no próximo. Aqui agora eu vou colocar outro detalhe muito importante. Não é para deixar com a base do ponto folgado e nem montado em cima do outro ponto. Aí tem que pegar assim, ajustar. E aqui agora tem um ponto na corrente também, tá? Volta para a base, não deixa ficar montado como é montado. Não deixa que eles virem, digamos, cavalo para ser montado um pelo outro, tá? Então, aqui tem que ficar lado a lado, todos são amigos, então nenhum por cima do outro, se aproveitando da boa vontade do outro, tá? Então, aqui bota assim todo juntinho para o ponto ficar bonito, né? Porque aqui não faz nenhum ponto na corrente, o que é montado, vou te mostrar, vai ficar um bololô. Olha para isso que negócio feio vai ficando. Vou continuar o bololô. Olha para isso como ficou horroroso. Então, você precisa trabalhar. Você vai querer assim ou assim? Aí você decide como é que você vai querer seu trabalho. O que é melhor, é assim ou assim? Se você tivesse de escolher, olhasse um trabalho, que aí olhasse e os pontos tava tudo assim dessa forma, o outro assim, qual é que a pessoa vai escolher, tá? Então aqui a forma errada e a forma certa. Então, vamos lá, a forma certa. É muito importante isso. Não serve só para este trabalho, mas qualquer outro tipo de trabalho que você tem que avaliar e fazer um trabalho direito. Então, dá uma esticadinha assim e coloca um do lado do outro. Observa, olha a diferença. Um ponto na corrente. Aqui eu coloco e eu já vou colocando, passando a agulha, já posicionado aonde vai ficar os fios. Então, isso aqui é uma coisa que precisa ser observada. Vai pular um quadrinho, coloca no segundo. E aí, já estica assim pra cá, já vai arrumando o primeiro ponto, porque vem o segundo ponto. E aí, bota um do ladinho do outro, um do ladinho do outro. Tá vendo? Aqui tá um pouco folgado, se quiser já ajusta. E aí, já fica mais bonita ainda. Aqui pode dar uma esticadinha normal, viu? Pode dar uma esticadinha no ponto para poder ir arrumando ele, né? É importante isso. Esticadinha assim, ó, puxa pra cá, arruma. Aí vem com o outro, bota aqui, ó, coladinho, bem pertinho. Aqui um ponto na corrente. Então, entre o leque, um ponto na corrente, observe. Entre aqui o leque, aqui tem um ponto, aqui não tem ponto na corrente, tá? Mas esse leque precisa ter uma abertura, porque vai vir ponto para entrar aqui, tá? E esse daqui eu só vou completar quando eu vim fechar a carreira. Então, tenha cuidado aí com esse detalhe, que faz muita diferença. Pronto, pula. Passei direto pra cá, sem nenhum ponto na corrente, tá? Agora, um ponto na corrente, volta para o mesmo espaço, abre assim, não tem medo, porque não vai alargar aqui.
Se saiu alguma coisa do lugar, entendeu? Então, deve ser uma coisa da estrutura inicial, tá? Aqui eu não faço nenhum ponto na corrente, pulo um quadrinho, coloco no outro. Aqui um ponto. Pronto, e aqui vai ficando assim, dessa forma, tá? Não esquece dos detalhes para ficar com um bom trabalho. E acompanhe aí no próximo vídeo o fechamento da carreira e o início das próximas.